A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, sábado, meus irmãos, vamos meditar Efésios capítulo 1, de 1 a 8. E é sobre qual é a vontade de Deus em nossa vida. Qual é a vontade de Deus na minha vida? E é sobre isto. Vamos lá. Vamos começar do versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza de nossas graças, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema dessa pregação de hoje é sobre qual é a vontade de Deus em nossa vida. E que nos está falando, o que Paulo está querendo nos falar? Nessas cartas de Paulo já começa já no versículo 3 dizendo: bendito seja Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Jesus nos abençoou. E esse aqui é um hino de louvor da providência de Deus. Jesus nos abençoou com toda a bênção espiritual, como está falando aí no versículo 3, meu irmão, em Cristo. E no versículo 4, olha o que o Senhor Jesus está falando para você e para mim. E o tema é: qual é a vontade de Deus? Leia o versículo 4 junto com eu. Nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Então, qual é a vontade de Deus na minha vida e na sua, meu irmão? É que sejamos santos. Esse é o nosso primeiro chamado. Jesus antes do mundo, antes da criação, como está falando aí, antes da criação do mundo, foi para que sejamos santos. Jesus escolheu, antes de tudo, para que sejamos santos. Essa é o nosso chamado. E eu peço, abra agora a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santo, porque eu sou santo. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que o nosso Pai está falando, o Senhor Jesus Cristo. Sede santo, como o vosso Pai é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque o nosso Pai é santo. Então, a vontade de Deus em nossa vida, meu irmão, é que sejamos santos. Esse é o nosso primeiro chamado, é que sejamos santos. E a gente tem que viver a santidade. A gente vai ser santo ali no que Deus nos chamou. Se você é casado, você vai viver a santidade no seu matrimônio. Se você é um padre, você vai viver a santidade sendo um padre. Se eu sou um jovem, eu vou viver a santidade. Eu vou ser santo sendo um jovem. E qual é a vontade de Deus? Que sejamos santos. Esse é o nosso primeiro chamado. E Deus, meu irmão e minha irmã, tem uma missão para cada um de nós. E você sabe qual é a sua missão, meu irmão e minha irmã? Deus tem uma missão. E agora eu peço que você abra sua Bíblia agora em Jeremias. Jeremias capítulo 1.
Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que foste formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já havia te consagrado e te havia designo profeta das nações. Veja, Jesus está falando, e é a mesma coisa que ele está falando em Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes que fosse formado, Jesus escolheu, antes que fosse formado, ele já nos escolheu para que sejamos santos. Olha, nos escolheu nele antes da criação do mundo, antes que fosse formado do ventre da nossa mãe. Jesus, ele já nos conhecia e ele já nos escolheu. E qual é a vontade de Deus em nossa vida hoje? Para sempre, é que sejamos santos. E será que a gente estamos vivendo a santidade, meu irmão? Será que eu e você estamos vivendo a santidade? Vamos no versículo 5. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos seus e por Jesus Cristo, segundo a beneplácito de sua livre vontade. Então, foi no amor de Jesus, meu irmão, que ele nos predestinou para que sejamos filhos. Meu irmão, Jesus está falando aqui para nós que nós somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Quando a gente antes do nosso nascimento, a gente é apenas criatura. Quando a gente se batiza, a gente se passa a se tornar filhos de Deus. Jesus nos adota como os filhos. E olha o que Jesus está falando. No seu amor, ele nos predestinou para que sejamos adotados como os filhos seus por Jesus Cristo e por beneplácito da sua livre vontade. Então foi vontade de Deus, foi da espontânea vontade de Jesus Cristo que ele quis que nós fomos filhos e a gente faz parte da família de Deus. Para quê, meu irmão? Para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida para ali no bem amado. Por que Jesus quis que a gente sejamos filho dele? Foi por sua vontade. Para quê? Para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça em nós. Para mostrar a graça de Deus em nós. Olha o versículo 7. E nesse filho, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza de nossas graças. Deus Pai nos amou tanto, como está falando em João 16. Deus amou tanto nós, que deu seu Filho, não para que pereça, mas que tenhamos a vida eterna. E olha o que o Senhor Jesus está nos falando. Nesse Filho, olha o que Paulo disse. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O que é a remissão de nossos pecados? É o perdão. A remissão é o perdão. Por quê, meu irmão? Por que foi pela redenção que temos a remissão de nossos pecados? Porque antes, quando a Eva comeu daquele fruto e pecou, e Adão, a gente estava condenado à morte. A gente estava condenado ao inferno, meu irmão. A gente estava condenado ao inferno. A gente estava condenado ao inferno. E por isso eu falo. Por isso que o Senhor Jesus, pelo seu Filho, do seu sangue, tem a redenção e a remissão dos nossos pecados, que é o quê? O perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que derramou profusamente sobre nós torrentes de sabedoria e de prudência. Jesus derramou torrente de sabedoria e prudência em cada um de nós. E é em Jesus Cristo que nós temos o perdão de nossos pecados. É em Jesus Cristo que a gente tem um perdão. Então vamos viver a santidade nesse dia de hoje, todos os dias, como a Virgem Maria, Deus